Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. E eu sou Margot Ferreira e hoje a gente vai falar sobre um tema doloroso e ao mesmo tempo desafiante, que é a viuvez, principalmente entre mulheres mais jovens, né, Ângela? Sim, um assunto muito delicado que muitas pessoas têm dificuldade de falar e a gente está aqui com uma pessoa que quer falar, que acha que tem uma missão, né, de tocar nesse assunto e inspirar outras mulheres, não é, Elaine? Isso. Muito obrigada por sua presença aqui. E você podia se apresentar? Sim, meu nome é Elaine Dantas, tenho 37 anos, sou natalense e administradora por formação, né? E quase uma educadora física, porque tá no meu sangue. E empresária também, Empresária. né? Toma conta de um negócio que hoje é grande, né? Começou no interior do estado, veio para Natal, migrou para Natal e com um desafio dobrado depois que você perdeu o seu marido. Isso, sem dúvidas. E além das academias, eu estava me lembrando, tem a importadora, que a importadora é uma empresa que também vende maquinários de academia. Então, ao todo, são 8 empresas. Pois é, me conta mais sobre essa dor que você não esperava por ela, porque nós fazemos parte de uma geração em que as mulheres, em sua grande maioria, ficaram viúvas, né? O caso da minha avó, da minha mãe, né? Mas mulheres jovens da nossa geração, ou de uma geração depois da nossa, isso está cada vez mais raro. Como é que foi para você? Qual foi o seu maior desafio quando você perdeu seu marido? Nunca passa na cabeça. Eu com 36 anos, ele 39, a gente em plena expansão de sonhos, realizando sonhos, concretizando desejos e de repente nos pega de surpresa e é algo que realmente foi devastador. Foi algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Porque, para mim, quando a gente não tem uma perca na família, a gente não entende um pouco o que é a morte, se existe a morte, é algo muito subjetivo. E quando a gente passa por uma perca, aí cai a ficha do que realmente é a vida, né? Do processo que é a vida, que é o presente, mas a gente sabe que o futuro é a morte. Então, foi uma sensação bem, bem forte, foi algo que me transformou. Eu digo que eu era uma Elaine antes da morte do meu esposo e agora eu sou outra completamente diferente. Qual era a Elaine de antes? Era uma Elaine que se apoiava no esposo, se sentia segura, acolhida, protegida. Então, eu estava ali na retaguarda, apoiando e conduzindo junto com ele, né? Era essa a sensação e era a forma que eu vivia. E quando eu perdi ele, eu me retransformei, né? É engraçado que eu me transformei na outra Elaine de uma força, de uma garra, de uma energia como nunca eu tive na minha vida. Não sei explicar hoje para vocês como é que isso veio até mim, mas é algo transformador. É tanto que toda vida que eu falo, eu sempre me arrepio porque é algo muito profundo. Elaine, e como foi que o seu esposo faleceu? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, sem dúvidas. Eu sempre tive muito medo de acontecer algum acidente, porque ele viajava muito de carro, dirigia muito rápido, eu sempre tive aquele medo. Mas, por incrível que pareça, ele estava em Natal no dia antes e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, né, dormiu e no outro dia estava na cozinha, e lá em casa tem câmeras, e depois eu ainda tive a coragem de ir lá olhar na câmera como é que tudo começou e como é que tudo terminou. E ele almoçando lá tranquilamente na mesa, de repente ele sentiu algo aqui no peito, que ele botou a mão, e eu não sei de onde ele tirou a força, que ele se levantou da cadeira e ele saiu de casa para pedir socorro, que lá em casa estava em obras e tinha uns pedreiros na frente de casa. Então ele saiu muito agoniado e eu vi todo passo a passo nas câmeras que foi algo muito forte. E ele muito agoniado, ele foi na frente de casa, ele voltou e ele tentou tomar água no bebedouro. Ele sentou no bebedouro e tentou tomar água direto. E ali ele caiu para trás, já abriu os braços e já caiu desacordado. Eu estava colocando minha filha para dormir e só escutei um barulho muito alto por pedindo socorro. E aí eu desci muito rápido, não sei como é que eu desci aquelas escadas, não. E quando eu vi ele no chão da cozinha, com a cabeça roxa, já apagado, eu entrei em pânico, em desespero, porque ali, no fundo, eu digo,
sabe aquela sensação, chegou o momento, sabe, que eu ia perdê-lo, foi algo, eu me arrepio toda a vida que eu falo, porque é muito forte. E aí eu fiquei, a hora que vi aquela situação, aí só gritei por socorro, na mesma hora, me ajuda aqui a pegar ele, eu peguei ele, que não sei com que força, e muita gente ajudou, botamos ele no carro e levamos para o hospital. Interior, de Sim. casa para o hospital, não foi 1 minuto não, foi coisa muito rápida. E no caminho, ele estava com a cabeça aqui nos meus braços e eu senti o último suspiro dele, sabe? Foi água. Ele deu uma respirada assim e dali ele já não reagiu mais nada. Gente, ele morreu literalmente nos seus Foi, braços. foi. Foi então um ataque cardíaco? Foi, exatamente. Fulminante. Isso, exatamente. Como é que você transformou essa dor em superação? Porque cada um reage de uma forma, né? Muita gente entra em depressão depois de uma perda dessa. Minha mãe ficou deprimida depois da morte do meu pai durante muito tempo. Como é que você transformou E ela isso? já tinha o quê? 81 anos, Isso. né? Já, Uhum. né? E quando se é jovem, né? Como é que se transforma essa dor em superação, Elaine? Então, ele era uma pessoa de inspiração na minha vida. Ele era um cara muito jovem, de muita saúde, muito arrojado, não tinha medo de nada, de nada, de nada. Então, é muito estranho falar isso, mas é como se tudo que eu admirava nele, algo passou para mim. Sim. Ele era uma pessoa que me dava muita força, muita coragem. E quando eu perdi, claro que eu tive aquele momento apagada de tudo, né? Fui colocar minha cabeça no lugar, fui viver. Infelizmente, eu não pude viver o luto realmente, porque como tinha as empresas, como tinha filha, ele morreu na quinta, enterramos na sexta, e no sábado eu estava fazendo reunião com a equipe de coordenadores das academias, porque eram aí mais de 100 famílias envolvidas, todos desesperados. O que é que vai acontecer? Se a empresa vai continuar, se a empresa não vai continuar, sócio me ligando, me cobrando. Meu Nossa. Deus do céu. Aí eu, calma, entre choros e demandas, eu ia para debaixo do chuveiro, chorava, ia para a cama, chorava, passava um momento, eu enxugava as minhas lágrimas, me ajeitava e já descia para resolver as coisas, porque eram coisas que não podia esperar. A vida real, chamando, né? Vida real, real. E com uma filha, eu vi que também é muito mais dolorido, porque ela é a cara dele. Toda, de personalidade, de figura, ela é toda ele. Então, naquele primeiro momento, quando eu vi a minha filha, era difícil para mim. Difícil porque ela era uma criança, ela não entendia aquele processo, e eu via ele nela. Então, assim, foi muito forte, sabe? Foi muito forte. E eu passei um tempo para absorver e ali não rejeitá-la. Por que eu digo rejeitá-la? Porque sabe aquela briga internamente que ela parecia com ele, meu Deus, mas ela precisa de mim. E foi uma sensação terrível. Então, terrível, além da vida terrível. prática envolvendo os negócios da família, teve também o fator maternidade, que foi Que importantíssimo lhe para trouxe você. para a realidade, né? Foi. E também contribuiu para que eu ficasse sã psicologicamente, entendeu? Porque foi as atividades e as demandas do dia a dia que me tiravam o foco da lembrança daquela dor, né? Foi o trabalho que me fez seguir adiante. E tem pouquíssimo tempo, né? Isso, 9 meses, 9 meses. E eu olho para trás, eu digo, nossa, quanta coisa eu já vivi durante esses 9 meses. E muitos dos projetos que a gente tinha dado início quando ele era vivo, eu fiz questão de continuar, de mostrar que eu conseguia, porque muitos achavam que eu ia parar com tudo, que eu estava bem de vida com minha filha e tá bom. Não, mas eu fiz questão de realmente mostrar que sim, eu conseguia dar conta, que sim, eu ia continuar com os projetos. Porque sabe aquela coisa de mostrar, sabe? Porque, infelizmente, nós mulheres ainda precisa mostrar na prática que somos capazes de muitas coisas, sabe? E eu vivo isso constantemente, constantemente. E eu sou bem rígida em relação a isso, porque eu não quero que o perfil da mulher ele seja inferior em nenhum momento. Eu quero que, sim, a mulher ela consiga atingir aí outros patamares e possa se transformar e transformar outras pessoas. E aí você, falando dessa sua experiência como mulher, eu trago aqui uns dados para a gente refletir sobre eles, né? Do IBGE, que as mulheres vivem mais.
né? A gente vive, a nossa expectativa de vida é maior do que a dos homens, né? 80,5 anos para mulheres versus 73,1 para os homens. E, obviamente, a gente fica mais viúvas que eles, né? Porque eles morrem, obviamente, mais cedo. Então, cerca de 77,7 milhões de mulheres são viúvas no Brasil, contra 2,3 milhões de homens viúvos. E a gente também fica viúva acima dos 60. Você está fora dessa curva, no caso. No entanto, homens viúvos casam mais rápido do que mulheres. É uma tendência disso. Então, assim, também é uma coisa que a sociedade já olha para você e já diz, então, como é que vai ser a partir de agora? Isso existe? Existe. E foi muito... Eu não me senti à vontade com as pessoas logo querendo julgar, como quem diz... você vai refazer sua vida, vai achar outra Uma pessoa, mulher jovem. Eu... Ué, e se isso acontecer, qual o problema? E qual é o problema, né? Mas assim... É que isso é o normal, você tem que seguir com a sua vida. Exatamente, mas é aquela coisa que para mim não existe, é algo que eu estou tendo uma missão aqui na Terra nesse momento, e a minha intenção é, para quem acredita ou para quem não acredita, mas eu sinto lá no fundo que eu ainda vou encontrá-lo em outra dimensão, digamos assim, em outro momento. Porque é muito forte, o que eu sinto, sabe, é muito forte. Elaine, você contou com ajuda emocional para superar essa dor ou para lidar? Superar nunca vai superar, mas lidar com ela? E além da dor da perca do meu esposo, há pouco tempo eu tinha perdido também minha mãe e minha avó. Então, e morava distante da minha família, que eu morava em Parelhas, minha família era daqui de Natal. Eu não sei porquê, mas assim, a priori, eu tentei buscar alternativas de quem poderia me ajudar. Quais profissionais? Então, eu procurei, sim, uma psicóloga especialista em luto. Procurei uma psiquiatra, porque eu sentia a necessidade do psiquiatra, para entender a minha situação ali e me ajudar, sim, porque eu precisava me fortalecer e estar bem para seguir adiante. E isso me deu total alicerce, sabe? Para me ficar realmente bem. Além de que a minha ginecologista, ela também fez todo o acompanhamento, reposição de vitaminas. Então, foi um conjunto de coisas, sabe? Que meu corpo foi reabastecido, minha mente foi reabastecida e me fez ficar muito forte para continuar essa missão. Para você ver como é importante o apoio profissional, Sim. né? E a gente tem um vamos chamar, porque eu acho que tem a ver com o que ela está dizendo. A gente tem um depoimento de uma psicóloga falando sobre o luto, como é que a gente pode e deve lidar com esse sentimento tão difícil. Marília Lino. Olá, Margot Ferreira, Ângela Bezerra. Eu sou Marília Lino, psicóloga clínica. É um prazer estar aqui no Filhas da Pauta para falar sobre esse tema delicado, que é a morte, né? Quando a gente fala de morte, de luto, a gente também fala em finitude da vida. A gente também fala em vida, né? No entanto, é esperado, né, pela sociedade que a gente lide, ao passar por um processo como esse, com fases, que a gente passe por essas fases desse luto, que a gente supere o luto. E eu queria dizer para vocês que não há necessidade disso, né? Que não é dessa forma linear que o processo acontece. Muito pelo contrário, ele acontece de maneira muito particular, muito individual, singular mesmo, do jeito que cada pessoa é. Somos singulares, somos únicos, né? Então o processo também seguirá dessa forma. No tempo que acontecer, num tempo não determinado, sem determinações, certo? Então esse é um ponto muito importante que eu gostaria aqui de ressaltar, né? E que ainda precisa ser compreendido pacientemente, acolhido pelas pessoas, pela sociedade e por nós mesmos quando passamos pelas situações, né? Por isso que muitas vezes é preciso que nós busquemos ajuda profissional, porque não temos muitas vezes esse acolhimento e essa compreensão, nem de nós mesmos e nem das pessoas que convivem com a gente. Então, a gente precisa buscar aí muitas vezes esse apoio, né? Então, minha gente, outro aspecto que eu acho que é importante aqui lembrar, né, evidenciar, é a vida que fica, porque a vida está no presente, né? Então,
quando a gente fala em luto, a gente também fala sobre vida, sobre como a gente vivia essa vida a partir daquela relação que se foi, daquela pessoa, né? E de como a gente pode viver a partir de então, de agora, né? Então também falar sobre luto abre espaço para a vida, sobre como vivemos a nossa vida, sobre como podemos viver, né? Abre espaço para a esperança, né? E é isso, eu acho que assim, a gente ainda precisa muito de paciência, compreensão, entendimento desse processo como um processo individual. E quando a gente fala na questão do luto, né, para a mulher, a gente também vai se deparar com as expectativas sociais sobre o viver esse luto, né? Então, a mulher, quando a gente sabe que vive aí sobre uma pressão, né, do patriarcado, a depender do contexto em que ela vive e de como ela lida com isso, pode ser que ela sofra mais ainda, né, além do luto, pelas expectativas sociais impostas a ela, pelo modo como ela vai lidar com isso, porque serão aí novos enfrentamentos, né? E esse processo todo vai requerer enfrentamentos também. Só que uma mulher que já está passando por um processo de fragilidade, né, ela vai certamente sofrer com isso e vai precisar de amparo. Então, esse é um ponto bastante delicado, né, e que ocorre, viu, gente, frequentemente. A gente vê muito isso na clínica. Então, é isso, né, eu acho que cabe a reflexão sobre o tema e, principalmente, né, entendendo esses aspectos, nós como mulheres, termos essa consciência, termos essa ideia de que muitas vezes vamos precisar de ajuda, vamos precisar de redes de apoio que nos fortaleçam, que nos compreendam, né, que tenham paciência com esse processo, que abram espaço para a compreensão da nossa vida e da nossa liberdade, né, também nesse processo, a partir desses reinícios que vão acontecer. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Obrigada pela participação, pela oportunidade. E vamos ouvir aí mais um pouco dessa história. Um beijo. Então, Elaine, ela fala sobre esse apoio, fala sobre essa necessidade, que esse sentimento de luto não é linear. Primeiro isso, depois aquilo, né? Não existe. Cada uma pessoa lida de uma forma diferente, né? Tem gente que não supera a vida inteira. E tem gente que consegue seguir adiante como você está, apesar da dor, né? Exatamente. E a gente vai buscando coisas, pessoas, situações para a gente realmente dar os próximos passos, né? E como eu tinha ali funcionários, várias famílias envolvidas e dependendo de uma atitude minha, né? Então, isso realmente foi assim, um empurrão. Vai que Você contou com rede de apoio, assim, familiar, amigos, amigas? Lá, amigos, com certeza, comadres, compadres, né? Que eram as pessoas que estavam lá comigo em Parelhas. Família não tinha lá perto de mim, mas me davam apoio, nem que seja à distância. E todo o apoio, né? Toda ajuda, toda palavra, ela vai alimentando, ela vai fortalecendo e ela vai ajudando. Sem dúvida nenhuma, nos faz realmente seguir adiante esses pequenos detalhes, pequenas situações. Voltando um pouquinho no tempo da nossa entrevista aí, você falando que, pelo menos por enquanto, você não pensa em recomeçar a sua vida amorosa, romântica, enfim, né? Ter um relacionamento. Mas você sabe que isso vai passar, você é uma mulher jovem, bonita, isso vai passar e, consequentemente, vai aparecer um outro amor na sua vida, uma outra paixão. Mas antigamente, Ângela e Elaine, as nossas avós, elas não tinham essa permissão por parte da sociedade para recomeçarem suas vidas. Sim. Ao contrário do que aconteceu. Eram julgadas, né? Eram julgadas. A minha avó, quando ela ficou viúva, ela tinha 12 filhos e 39 anos de idade. Nossa Ela Senhora. nunca mais casou. Ela nunca mais casou. Ela permaneceu viúva até o fim da vida, chorando a morte do marido, né? E enquanto que, já teve casos também na minha família, do homem que ficou viúvo, ficou com os filhos e automaticamente arrumaram uma mulher para ele casar para ajudar
a esse homem a cuidar dos Ajudar filhos. a cuidar dos filhos. Entendeu? Então, eu acho que até nisso, nessa decisão da continuidade da vida amorosa de uma mulher, cabe também aí, embora a gente esteja em 2025, ainda cabe o machismo, muitas vezes. Mas sim, é só o que determina, né? É o que ela dividiu, né? Esse julgamento da sociedade, ela está vivendo isso na pele, né? Uhum, sem dúvidas. E são ataques, literalmente. Eu considero como ataques, porque, gente, eu acho que é tão pessoal isso, né? Claro. E a minha fase de hoje, de vida, é algo que não passa realmente na minha cabeça, sabe? É algo que não vem. Mas essa decisão tem que ser sua. Tem que e ser não da minha, sociedade. exato. Se eu tô bem assim, ótimo. Mas se eu quero encontrar uma outra pessoa, ótimo também. É minha vida, E ninguém tem nada a né? ver com isso. Sim, E sim. também tem outra coisa, você falou da mulher que, né, de escolher viver outro relacionamento. Às vezes a escolha é por não viver, porque essas gerações que você falou, anteriores à nossa, Sim. a maioria vivia relacionamentos abusivos, violentos, tem também e isso. a viuvez era Um a alívio. libertação. Também tem esse ponto. Não né? era o caso da minha avó, que morreu apaixonada chamando pelo meu avô. Sim. Eles eram realmente muito apaixonados. Mas isso também é uma exceção. Era uma né? exceção. Para a época que ela viveu, Agora- na Patu dos anos 30, querida. É, Era uma exceção. justamente. Minha avó também ficou viúva, mas ela conheceu um outro amor na vida dela. Agora, Elaine, você está vivendo um novo momento da sua vida, né? Assim, está se mudando de Parelhas para cá, né? Você vivia lá com seu esposo, né? E agora você está vindo para Natal, ampliando os negócios. Como é que você está enxergando esse novo tempo para você? Nossa, eu tô em choque ainda, sabe? Sabe as coisas quando vão acontecendo e você para e olha, nossa, como foi algo corajoso realmente, porque a gente nunca está curada de um luto, mas toda mudança que a gente passa, seja de uma mudança de casa, seja de uma mudança de um carro, seja de uma mudança de qualquer bem, a gente sente muito, né? Sente demais. E viver 15 anos em Parelhas foi algo que realmente me marcou, e Parelhas está no meu sangue agora, não sai mais não. Eu não estou lá fisicamente, mas eu vou sempre. Mas eu entendo que vai ser um novo ciclo da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, com essa abertura da Academia de Natal. E os projetos, eles só estão começando. E entender que existe todo um leque de possibilidades vindo na minha direção e que eu posso alcançá-los. Aí aquela força, sabe, que vem de dentro. Eu digo, eu consigo. E essa questão da Academia de Natal, ela vale depois um livro, uma história, porque foram muitas coisas que aconteceram. E eu só digo uma coisa, foi um milagre. Foi literalmente um milagre. E eu ver essa academia aberta na segunda-feira, de 5 horas da manhã, e eu, assim, suja, com a roupa, um short que estava limpando as coisas. Eu acompanhei nos stories. Eu digo, meu Deus do céu, foi literalmente um milagre. Claro, Por que porque um milagre? vocês... Explica melhor, assim, ou pelo menos contextualize. Resumir um pouquinho do que foi, porque, voltando àquele caso, que muitas pessoas não acreditavam. Né, que não acreditavam que essa academia ia abrir, não acreditavam que ia cumprir o prazo que eu determinei. Por causa da viuvez, por causa da morte do seu marido? Exatamente. As pessoas também te colocaram em xeque? Colocaram a sua competência como empresária em xeque? Olha aí. Isso, eu senti muito, sabe? E aí foi onde também fez assim que eu me catucasse, eu digo, peraí. Parece que o não nos impulsiona, né? Muito! A mim, muito. Quando alguém chega para mim e diz, você não vai conseguir, aí é uma questão de Aí é honra. que eu consigo também. Eu É também sou honra. assim. Aí é uma Também questão sou de assim. honra. É honra. E quando eu defini segunda-feira, que foi segunda-feira, né? Aí muitas pessoas elas não acreditavam que realmente isso ia acontecer. E ver a madrugada a gente dando o gás, o máximo para que realmente acontecesse. No outro dia, digo, missão cumprida. Mostrei que realmente eu ia abrir a academia na segunda-feira, de 5 horas da manhã, e assim foi feito. Então, muita gente chegou para mim, poxa, parabéns, você conseguiu, né? Eu não estava ali sozinha, eu tinha ali um grupo de pessoas ajudando nesse processo, que foi a peça-chave. Porque aí tem quem não acredita, mas tem quem acredita. E vai junto conosco, não é? Exato. Tem uma menina que ela é meu braço direito, Jéssica, que toda vida eu falo sobre ela porque é muito especial. O quanto ela
importante na minha vida. É aquela pessoa que está ali do meu lado em todos os momentos Bacana. felizes, os momentos tristes, mas que ela nunca me dá uma palavra negativa. Ela nunca diz que eu não vou conseguir. E ela é aquela pessoa que me impulsiona, aquela pessoa que realmente está me dando força e coragem. E ela estava comigo do lado nessa luta, né, para que tudo acontecesse. Então foi fantástico, assim, a missão cumprida, aquele sentimento de missão cumprida é muito bom, de verdade. É tipo uma página realmente virando, Isso, né? exatamente. E a gente fala de rede de apoio. Você está falando dessa moça, mas assim, é rede de apoio que a gente conta, porque sozinhas realmente a gente não consegue. Não. Sozinha, a gente consegue até um ponto, mas quando tem apoio, aí a gente vai longe, né? Não é. É incrível como apareceram pessoas para contribuir. Que foram enviadas. É porque eu sou muito. Foram enviadas por Deus, cada pessoa, cada ser ali que estava ajudando, que estava contribuindo para algo, ela foi enviada, não tenho dúvidas, porque foi algo extraordinário que aconteceu. De Eu verdade. acho que além da sua competência como empresária, tem também um pouco de ousadia. Aliás, tem muito de ousadia. Você começou... Pouca gente acredita em empreender no interior do estado, no interior nos interiores do Brasil, né? Por que os interiores têm pouca infraestrutura? Porque as pessoas não acreditam economicamente naquele lugar. E você acreditou, você apostou na sua academia em Parelhas e ela é um sucesso. Exatamente. Começou lá em Parelhas, uma cidadezinha de 22 mil habitantes, e que ela foi o espelho para as demais academias. Era questão de honra deixar aquela academia realmente com estrutura fantástica, com maquinário fantástico, importado, novinho. A piscina, natação, hidroginástica, tudo foi criado ali. E aí a gente começou a expandir para interiores próximos, outras cidades. Na Paraíba, porque Parelhas ela fica quase na divisa ali da Paraíba, então Patos na Paraíba ela é bem próximo, então a gente foi para Patos na Paraíba, que já é uma cidade maior, mais 100 e poucos mil habitantes, então a gente foi dando passos. Há quanto tempo existe a Academia de Patos? Há 7 anos. 7 anos, aproximadamente 7 anos. Aí Currais Novos, né, 44 mil habitantes aproximadamente. Currais Novos é minha cidade. Olha, não sabia. Você já sabe onde malhar em Currais Novos. Não Mas tem eu desculpa. vejo isso no interior, assim, as pessoas estão... Quem mora lá está cuidando mais da saúde, está mais atenta a isso. E a academia realmente é um grande negócio no interior. Muito. Pessoas hoje em dia que não são da área, eles querem investir nesse modelo de negócio, né? Eles nos procuram. Como já me procurar pelo meu esposo. Olha, eu quero investir nesse negócio. Apostam nesse segmento. E é um segmento que está em plena expansão. Com certeza. Tem muito ainda o que conquistar. Muito. Agora, voltando a falar do nosso tema do podcast, que é luto, também uma coisa, Margot, que eu acho que é muito da nossa sociedade ocidental, que a gente não olha para a morte de forma generosa, né? Porque faz parte da vida. Morrer está ali, né? O que nos impacta é, obviamente, uma pessoa mais jovem, porque a gente está preparado para que os nossos pais, avós, vão antes da gente, né? E não o contrário. Né? Exatamente. Então, uma mãe perdeu uma filha, ou, enfim, uma esposa tão jovem perdeu o esposo. É muito impactante, mas faz parte da vida a morte, né? Mas a gente nega, né? A gente não como eu fala disse a sobre vocês, isso. eu não entendia, a gente não quer acreditar que a morte existe, que a gente vai perder aquela pessoa que tanto ama, que tanto quer, né, tá em contato. E de repente você não poder vê-lo fisicamente, dividir as experiências do dia a dia, de certo momento é muito frustrante, né? É muito forte. E aí, nesse momento, eu fico pensando e eu fico conversando com ele muito em pensamento, converso sozinha para trocar ideias, já que ele não tem ele pessoalmente e fisicamente, mas eu sinto em muitos momentos que ele está ali do meu lado, está me ajudando, está me dando força. Então, eu converso muito com ele, muito mesmo. Você segue sendo acompanhada por psicólogo? Sim. Você continua com um acompanhamento importante, né? Sim, não deixo de forma nenhuma, porque é o meu alimento e eu preciso disso para manter, seguir, preciso. Só que se elas me derem alta, tudo bem. Elaine, a gente está se encaminhando para o final desse nosso episódio. E acho que era importante, né, Margot, ouvir você, o que você tem a dizer a mulheres que estão passando ou passaram recentemente ou há muito tempo e ainda não conseguiram superar essa dor
O que você tem a dizer a elas? Olha, é como faz parte da minha nova missão de vida. Realmente é por isso que eu gosto de falar desse tema, porque eu sinto que eu preciso transformar outras vidas. Eu sinto que eu preciso tocar outras mulheres para dizer que essa fase é uma fase muito dolorosa, é uma fase muito difícil, mas existem outras pessoas na situação e que puderam se reinventar e dar uma forcinha, nem que seja indiretamente, para que essas mulheres elas possam realmente encarar a vida com outro olhar, que elas possam se levantar, que elas possam ter força suficiente para se transformar. Porque outras pessoas aqui na Terra dependem, normalmente dependem, né? Tem filhos, tem irmãos que precisam dessa mulher, que ela esteja bem, que ela esteja forte. Então, eu quero muito tocar essas mulheres. E chorar e sofrer faz parte, né? Faz parte. Né? Faz parte. Quase Porque- todos os dias a gente vai pro chuveiro e lá toma banho e chora. Porque a gente fica muito nessa, a gente tem que ser forte, a gente tem que... Poxa, mas a gente Nossa, pode essa ser obrigação fraca, por né? ser forte o tempo cansativo, todo. né? Cansa. Cansa. E é importante a gente... Por que a gente não pode ser fraca de vez em Isso. quando? Porque Exato. podemos. Temos que nos dar esse direito também, né? Tem E que depois viver. segue a vida, depois a gente volta para a vida real, né? Acho E é o momento que eu estou importante, no carro dirigindo, numa viagem, é o momento que eu estou mais em pensamento comigo mesmo, é aquele momento que bate aquela sensação que eu consigo ali chorar, que eu consigo ali refletir sobre muita coisa. Bacana, é isso mesmo. Elaine, que prazer receber você aqui. prazer foi meu. A gente agradece muito sua presença e falar sobre um assunto tão pessoal, tão íntimo, né, de maneira tão aberta. E com essa proposta de ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, é muito generoso da parte dela. Exatamente, Né? quer dizer, você sai do seu mundo e fala para outras pessoas, muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por participar, amei de verdade e estou à disposição. Muito Obrigada, Elaine. Obrigada. Nós temos uma frase de efeito, né, E a gata, gente pra- encerra justamente com uma frase de uma música ainda inédita de Ricardo Baia e Marília Lino. Ela me passou essa Olha, letra e falou: eu vou ler um legal. trechinho. Para encerrar, é o seguinte: a finitude dá à vida o colorido, a verdade em si de nós, tão buscada e prometida, ilha no mar que o oceano escondeu. E com isso a gente encerra. É isso. Obrigada, Fantástico, Elaine. obrigada. Valeu, amiga. Valeu, mais E um. você de casa, fica com a Até a gente. próxima. Teremos uma próxima conversa.